Deixa eu pegar meus trem aqui, que eu gosto de imprimir, porque eu tenho dificuldade de organizar na minha cabeça as coisas. Hoje nós vamos ler o Salmo 37. Queria que vocês abrissem aí o Salmo 37. Quero fazer uma oração antes de começar, eu sei que já foi feita. Senhor, Pai, eu me coloco diante da Tua presença novamente. Peço ao Senhor que não seja eu falando, mas que seja o Teu Santo Espírito através de mim. Que o Senhor possa impedir toda falta de entendimento, Senhor, na cabeça de cada um que está aqui. Que o entendimento seja claro, Pai. Que o Senhor não permita que da minha boca saiam palavras, Senhor, que não procedam da Tua vontade, da Tua justiça, Pai. Mas que sejam todas as palavras vindas diretamente do Teu altar. Em nome de Jesus. Bom, Salmo 37, ele é o Salmo de Davi. Quem escreveu esse Salmo foi Davi. E Davi, quando ele escreveu esse Salmo, foi na velhice dele. Nós vamos ver isso na citação do próprio texto. E ele escreveu isso com o intuito de instruir a respeito da vida. Ele começou a escrever esse Salmo com o objetivo de tratar sobre comportamentos cruciais e que a gente deve ter na nossa rotina à luz da experiência da vida dele, que o Senhor o permitiu ter. E ele, nesse salmo, ele nos ensina a ter confiança no caminho da retidão. Então, nós vamos começar o Salmo 37. Pode passar os slides. Eu fiz uma orientação, pode passar o slide, para vocês entenderem mais ou menos como funciona o Salmo. É claro que se você for ler, você vai ter outras direções. Mas o Senhor me incomodou para fazer um sumário dessa forma. O Salmo 37 é um poema escrito pelo rei Davi. Então, a primeira parte desse Salmo, ele fala da dependência do Senhor. Depois ele fala da salvação dos justos e dos ímpios, as atitudes de uns justos, as atitudes dos ímpios, sendo justo mediante a fé em Deus e fazendo do Senhor o nosso refúgio. Pode passar. Então, na hora que eu estava lendo o Salmo, o Senhor me falou exatamente sobre isso. Qual a diferença do justo e do ímpio? Talvez você não saiba. E é por isso que eu coloquei no slide, para você ler e saber. O justo, como o próprio texto diz, no versículo 22, de Romanos 3, 22 e 24, diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que é ser justo? É uma pessoa que acredita em Jesus Cristo e foi justificado mediante Cristo Jesus. Isso é ser justo. Quando você chama uma pessoa de justa, você está dizendo que ela é justificada mediante Cristo Jesus. E o que é ser ímpio? Pode passar o slide. O ímpio, como o próprio texto diz em Malaquias 3,18, está dizendo: então, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o ímpio é aquela pessoa que não acredita em Deus. Às vezes ele até acredita, mas não serve. Ele não serve e os seus atos demonstram isso. Tá? Às vezes até ele fala, deve existir alguma coisa, mas ele não dá glória para Deus. Tá certo? Então vamos seguir agora o Salmo 37. Então ele começa dizendo o seguinte, versículo 1. Eu coloquei nos slides para que vocês não percam a atenção. Então o texto todo está nos slides. Quem quiser conferir na sua Bíblia. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Para aí. Você observou que no texto eu grifei algumas palavras. Indignação, inveja. A palavra eles, que são os ímpios. Eles definharão em breve tempo e murcharão como a erva verde. O que o salmista está querendo dizer? Vamos passar o próximo slide para a gente entender. Ele está falando que eu não posso ficar indignado. No hebraico, a palavra indignação significa não te inquietes. Quando o seu espírito fica inquieto,
agitado, ansioso, preocupado com alguma coisa. A ordem que o Senhor está dando através do salmista é: não tenha no seu coração fúria, revolta, provocada por algo que você considera injusto. Na palavra hebraica, a palavra inquietação, indignar, significa inflamar. Aqui, quando o salmista fala não te indignes, ele está dizendo, olha, esse sentimento de inquietação, ele é como se fosse algo inflamável. Você já viu aqueles carros que tem aquele símbolo inflamável? Eu não passo atrás, morro de medo, porque se você chega perto, ele faz o quê? Se você bater ele, explode. Então, essa indignação que ele está falando é que nós, como justos, existe a possibilidade de você viver aqui na terra e se indignar com a maldade dos ímpios e deles não serem, às vezes, castigados da forma que você acha que eles deveriam ser. Então ele fala, não se indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja, porque a palavra inveja aqui não é sobre eu querer ser um ímpio, mas eu ter inveja do porquê eu, como justo, estou fazendo tudo correto, mas parece que aquele que faz tudo errado prospera mais do que eu. Então ele está dizendo, a inveja nesse sentido, dos meus questionamentos. Senhor, por que o Senhor está permitindo ele fazer essas coisas e o Senhor não corrige? E aí ele vai dizer, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Versículo 2 ele vai repetir, pois eles em breve tempo definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O que ele está querendo dizer aqui? No versículo 2 ele está falando do destino. Quem foi que traçou o destino dos ímpios? Foi você? Foi você que traçou? Então, ele está dizendo que eles, os ímpios, eles vão definhar como a relva e murcharão como a erva verde. A relva e a erva verde é como a grama. Ela é linda quando você joga água, mas quando vem a seca, ela não fica feia. E rapidamente, a grama, ela muda o jeito dela, não é verdade? Minha mãe colocou grama lá na roça, né, mãe? E assim, ela botou coisa mais linda, mas se não joga uma água, minha irmã, fica feio. Da mesma forma que a relva, ela murcha rapidamente, ela se desfaz a sua beleza, assim será com os ímpios. Só que é interessante que, ao observar a fala do autor, quando ele fala, não te indignes por causa dos malfeitores e não tem inveja dos que praticam a iniquidade, a gente começa a se perguntar, mas o que fazer então, pode passar o slide, com a indignação? Que é um sentimento inflamável. Às vezes eu quero a justiça sobre algo que aconteceu, que eu não achei justo, algo que eu não considerei que deveria ser daquela forma, que a pessoa deveria responder de outra forma. Então, como controlar esse sentimento inflamável? E aí o autor, que é Davi, faz algo fantástico. Pode passar o slide. Ele muda o foco. Ele muda o foco. E agora que eu queria que vocês entendessem que não se pode desligar a obsessão com rivais e inimigos, mas podemos expulsar essa indignação mudando o nosso foco. Quando eu me preocupo com o Senhor, todos esses sentimentos são amortecidos. Então agora o autor vai dizer, ei, pega essa sua indignação e ele vai jogar essa indignação mudando o seu foco para outras atitudes que você deve ter. Você vai tirar o foco do ímpio, da sua irritação e a sua indignação. Por que eles prosperam? Por que o mundo está desse jeito? Eu acho que as coisas deveriam acontecer assim. E você vai virar a sua lente. Virando a sua lente, no versículo 3 ele começa dizendo. Lê comigo aí. E olhe para cá, porque eu botei ali exatamente para você ler aqui. Preste atenção em todas as palavras que estão sendo marcadas. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pode passar. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em teu caminho ou por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Pode passar. Deixa ir, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas em um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Então eu tracei coisas importantes referente a esse capítulo. Vamos lá, esses versículos. Pode passar o slide. Primeira coisa que a gente vê no versículo 3.
Confiar. Alguém pode me dizer o que significa confiança? Eu vou dizer para vocês o que a gente pensa. É que eu acredito naquela pessoa, eu confio no fulano. Sabe o que o Senhor falou para mim que significa confiança? É você saber que Deus tem a habilidade suficiente para exercer o papel dele como Deus. Confiança é quando você entende que Deus foi criado para ser Deus. Então você literalmente entrega para ele algo que a sua mão não vai resolver. Então confiar é uma capacidade de entender que é o Senhor quem faz e desfaz. E que todas as coisas que acontecem estão sob o comando e a direção do Senhor. E aí o texto diz o seguinte, que quem confia no Senhor faz o bem. Isso que é muito engraçado, porque às vezes a gente acha que a gente é assim, alguém fala mal da gente, a gente fala mal dele, né? Se me bater, eu bato também. Se me empurrar, eu te empurro 2 vezes, né? Para dizer que eu que estou na frente. Não é desse jeito? Mas o Senhor está dizendo para a gente assim, se você confia em mim, que a minha justiça é maior, então você não vai fazer o mal a uma pessoa que te fez mal. Você faz o bem, porque você sabe que como Deus, eu sou uma pessoa que exerce esse lugar muito melhor do que você. Então, ele fala, confia no Senhor e faz o bem. Quem confia faz o... Aí ele fala que a pessoa que confia no Senhor, ou seja, que acredita que Deus tem habilidade para exercer esse papel como Deus, além de fazer o bem, ele habita na terra e se alimenta da verdade. E aí, quando eu estudei habitar na terra, eu fui lá para estudar a tradução e tudo. E essa questão de habitar na terra, o Senhor falou muito comigo. Habitar é povoar, é morar. E o Senhor disse, quantas pessoas não querem morar na terra e querem morrer porque não confiam em mim? Quantas pessoas, elas por não entenderem a minha soberania e acharem que eu não sou o Deus Todo-Poderoso, não gostam de morar no lugar que eu criei para elas habitarem. Julgam a maldade do coração dos ímpios, achando que a sua própria mão deveria fazer justiça, quando quem tem que fazer a justiça é o próprio Deus. E aí ele fala, a pessoa que confia no Senhor, além de fazer o bem, ela vai viver na terra e ela vai povoar a terra. Ela vai habitar na terra, e não só habitar, mas o alimento que faz ela habitar na terra é a verdade. Porque ele diz, o alimento é a verdade. No hebraico, a palavra alimentar tem 2 significados. Apacentar, como um pastor, ou alimentar uma ovelha como se fosse esforçar-se por. E os autores falaram que a palavra exata seria se esforçar para, no caso, a palavra verdade seria fidelidade. Então, no hebraico seria esforçar-se por seguir a fidelidade. Quem é a fidelidade senão Cristo? Quem é a fidelidade senão é o nosso Deus? Quem é o nosso socorro senão é o nosso Deus? Então, quando eu confio no Senhor, eu não apenas faço bem, mas eu também habito na terra e eu tiro esses sentimentos que não pertencem a alguém que confia no Senhor. Porque eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer. E o texto vai dizer que essa pessoa se alimenta da verdade. E aí vem algo que às vezes a gente deturpa. O texto diz, no versículo 3, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aí você lê esse versículo e pensa, então é só ficar feliz com o Senhor que Ele vai fazer o que eu quero. Eu também pensava assim. Eu vou ficar feliz com o Senhor que Ele vai fazer o que eu quero. Você está dizendo, não, querido. Aquele que confia em mim, ele faz o bem mesmo não entendendo a situação que ele passa de dificuldade. Ele vai fazer o bem, ele vai habitar na terra, ele vai povoar a terra e ele vai fazer o quê? Ele vai ler a palavra, se alimentar da verdade e é óbvio que ele vai se agradar do que eu estou fazendo. Porque eu não tardo para ser supridor das necessidades dele. Então eu me agrado do Senhor porque eu sei que independente do ruim ou do bom, Deus continua sendo Deus.
E aí a palavra do Senhor diz que essa pessoa, ela se alegra no Senhor. E então, quando ela se alegra no Senhor, por que Ele satisfaz o desejo do seu coração? Porque você está alinhado com a vontade dEle. Então, o seu coração não vai estar alinhado com a sua vontade, mas com a vontade do Pai. Então, quando eu falo agradar, é alguém que está satisfeito. E eu transmito a satisfação através de um comportamento, de uma atitude de contentamento. A palavra do Senhor fala no versículo seguinte: entrega o seu caminho, confia. No slide anterior ele vai dizer o quê? Entrega o seu caminho. Você sabe o que significa entregar? No hebraico significa rolar. Rolar a pedra. E o que é uma pedra? Olha o que o texto diz. Entrega o quê? O teu caminho. Então o Senhor está dizendo o salmista está dizendo através do Senhor aqui, o Senhor usando o salmista, dizendo o seguinte: olha, o seu caminho, muitas vezes, vai ser um fardo pesado. Me entrega. Me dá. Rola a pedra. Pedra é um peso. Me dá, deixa eu carregar esse caminho. Deixa eu te dizer para onde você vai. Ele está dizendo, entrega o seu caminho a Camila. Para quem que o salmista está dizendo? Para quem, gente? Então dá para ele. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia. Quem entrega, quem rola a pedra, confia. Confiar é o quê? Crer que Deus tem a habilidade para exercer com maestria o seu papel como Deus. Aí você vai confiar em quem então, Camila? Que Ele fará algo, porque o texto diz, entrega o teu caminho ao Senhor, no versículo 5. Confia nele e Ele, o mais Ele fará. Que mais é esse, Camila, que Ele fará? Vamos passar aí o slide. O que Deus fará? A sua justiça. A justiça de Deus, o texto diz o seguinte, versículo 6. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Olha como Deus é lindo. Você controla o dia? Se você acorda, se você deitar na sua cama e disser, não, eu não quero sol. Eu não quero ver o sol. Você consegue fazer isso? Sabe por que você não consegue? Porque você não é Deus. Sabe por que você não consegue o que você quer? Porque não foi lhe dado essa autoridade, mas foi dada a Deus. Então ele diz que a justiça dele é como a luz, ela vai aparecer, quer você queira ou não. Ele está dizendo assim, olha, espere em mim. A minha justiça é como a luz da alvorada. Ela vai aparecer. Todos os dias ela aparece porque o Senhor, Ele mesmo construiu a terra e rotacionou ela de um jeito em relação ao sol, que houvesse dia e noite. Isso não está no nosso controle. Olha como Ele é soberano. E aí Ele está dizendo, Ele está falando, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como a luz ao meio-dia. Ou seja, sua justiça é como a luz, você precisa descansar. O que é descansar? Larga esse fardo. Descansar é ficar livre de uma atividade cansativa. Quando você fica pensando no destino dos ímpios, ou no que as pessoas, sendo justiceiro, você não está confiando no Senhor. Você não está confiando que Deus tem a habilidade para exercer o seu papel como Deus. Descansar é falar, eu sei que a minha justiça é essa, mas toma Deus, eu sei que você vai fazer melhor. E aí, continuando aí no slide, volta só um pouquinho. A pessoa que ela descansa no Senhor, ela espera no Senhor, ela não se irrita. Eita, aí Deus bota para eu pregar um negócio que eu acabei de testemunhar que Deus estava me tirando, era do espírito da ira, né? Deus é hilário. Vou nem comentar. Ele é muito engraçado. Então, a pessoa que ela não faz a sua justiça, ela espera no Senhor, ela descansa, ela não se irrita. Fala, eu não posso me irritar. Passa o versículo. Quem espera, aguarda um comando para fazer alguma coisa. Aí eu coloquei no slide para vocês entenderem uma coisa. Quem espera no Senhor, olha lá, aguarda. Lê comigo essa parte. Aguarda com fé a justiça minha. Eu estou esperando o Senhor, eu vou fazer a minha justiça.
Então, aguarda com fé a justiça de... E aí, qual é o resultado? Paz. Agora, vamos dar outra, na de baixo. Esperar do meu jeito. Leia aí. E o resultado? Jesus. Fala, Deus. Agora, o salmista vai falar algo muito interessante num dos versículos que nós lemos, que ele diz assim: descansa no Senhor, antes disso, né? Espera nele. Isso. Descansa no Senhor, espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, ou por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Ei, existem pessoas que vão fazer as coisas ruins e vai parecer que está tudo bem na vida dela. Aí você, como justo, vai falar: Senhor, isso aqui não está certo. Aí Deus está falando assim: muda o foco, tira o foco do ímpio, bota o foco no Senhor, entendeu? Porque quem vai corrigir o ímpio é... Senhor, mas não é só ímpio que está me magoando, não. Tem outras pessoas. Deus está falando para você fazer o quê? Tira o foco. Ou o foco? Não mexa com o que não é problema seu. Senão você vai ficar com essas atitudes aqui. O texto do versículo 8 vai dizer o seguinte: deixa a ira, abandone o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Aqui o Senhor falou comigo. Eu acho que... pode passar para frente os slides, ele está atrasado. Isso. Entendi, Gisele. Gisele, te amo. Obrigada, gata. Entendi o que ela fez. Menina inteligente. A marca dos ímpios. Preste atenção. Quais são as 3 palavrinhas que o versículo 8 está dizendo? Ira, furor e impaciência. Eu botei para vocês lerem. A ira é uma violência. É uma indignação. É a raiva. O furor é a raiva executada. É a hora que eu falo palavras grossas. É a hora que eu seguro as pessoas com raiva. Que eu empurro alguém. Que eu tenho atitudes agressivas. E a impaciência já é o penhasco. É na hora que dali você pode matar alguém, fazer algo pior do que seria o furor. E a Bíblia está dizendo que se você tiver essas 3 atitudes, que são marcas do ímpio, acabará mal. Pode passar o slide. Como então lidar com a ira? O próprio texto vai dizer. Preste atenção no versículo 8, ele diz: deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes. Então, voltando lá para o outro slide. A ira tem que ser deixada. A Bíblia diz que você pode irar, mas não pode pecar. Então, eu vivi uma situação, eu irei, ainda mais com relação ao castigo dos ímpios, ou algo que eu considerei injusto. Eu tive a ira, o que você tem que fazer? Eu vim, fiquei irado, mas eu me controlei pelo Espírito, não deixo isso tomar o meu corpo, e eu abandono. Eu saio dali. Se eu não sair dali, tem o estágio 2 da ira, que é o furor, que eu coloquei. O furor é a certeza que você já está na ira. É quando você fala de forma agressiva, você aumenta o tom da tua voz, quando você segura a pessoa pelo braço, quando você sacode, quando você empurra, você já está sendo dominado por ela. E a terceira fase é a impaciência. Eu já chego no ambiente executando essas 2 funções. O meu espírito está agitado, estou revoltado, eu não entendo o que está acontecendo e eu começo a bater em todo o ambiente, eu começo a agredir. E aí vai vir um mal. São marcas do ímpio. E o que a Bíblia está dizendo? O furor tem que ser abandonado. Se afasta. Corra. Mas não dá para ser liberto disso daqui não reconhecendo em quem você tem que confiar primeiro. Porque se você tentar se livrar disso daqui sozinho, não vai dar certo. Você precisa da direção do Espírito Santo de Deus e se alimentar para a palavra para entender o que as suas ações podem fazer. E aí é onde o Espírito Santo de Deus te constrange sobre o seu comportamento, que foi o que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa irada na forma de falar com os meus filhos. E eu percebi que eu estava gerando feridas neles. E Deus começou, muitos anos eu orando para Deus curar minha ira. Sabe quando Deus me curou? Quando eu ouvi a voz dele, ele mandou eu ir lá falar com os meus filhos e reconhecer que eu era irada. Meu marido já sabia e pedir a oração deles. Nós pedimos oração para uma criança, mas foi a direção do Senhor, foi o que me curou. Entende? Então pula o slide.
Essas são as marcas dos ímpios. Agora, o texto, o salmista vai continuar no versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Preste atenção que o salmista, quando ele fala isso, ele está dizendo assim, o manso, ele não está nem aí para o ímpio. Por quê? Porque o próprio Deus, quando vê o ímpio se dando bem em algo que ele faz, ele ri. Mas não é rir no sentido de eu quero que você viva o pior. É um sentido de, sabe quando seu filho chega e você fala assim, não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. Aí ele vai lá, tipo assim, vou botar. E você dá aquela risadinha. Então vai doer. E ele bota e sofre. Então essa risada não é uma risada de deboche. É uma risada de tipo assim, que Deus está falando assim, eu falei. Eles não estão confiando em mim. Logo vai se aproximar o mal. E o texto segue com atitudes dos justos. Pode passar o slide. O que é ser manso? Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Desde o início, o salmista está trabalhando atitudes que me tornam uma pessoa justa. Porque você se torna justo por si mesmo? É mediante Cristo? Através da palavra. Então, tudo começa em confiar em Deus. Então, Deus, através da graça dele, mediante o Espírito Santo que habita dentro de você, no dia que você aceitou Jesus, te educa e te torna manso. Não é você que vira manso, é o Espírito Santo de Deus que habita em você. E essa mansidão, ela é a força pelo controle da fé. Eu teria todo o direito de fazer a minha justiça, mas eu abro mão da minha justiça através da fé e entendo que ela está na mão do Senhor. No versículo 14 e 15, ele vai começar dizendo, pode passar. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Pode passar o slide. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustém. O Senhor concede os dias, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a esperança deles permanece para sempre. Não serão envergonhados no dia mau, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Voltando agora para as atitudes agora dos ímpios, né? Não mais dos justos. O que o ímpio faz? Ele trama com fúria. Não sei se vocês lembram quando Estevão ele estava no Sinédrio e ele terminou de professar a sua fé. A Bíblia diz que aqueles fariseus, eles rangiam os dentes em relação a Estevão. O ímpio, ele não está insatisfeito de ouvir a verdade. Então, quando você fala da verdade, ele fecha a cara. A Bíblia diz também que quando Estevão estava fazendo isso, ele dá um toque bem indireto para eles, dizendo, vocês são dura serviço. Vocês resistem ao Espírito. O Espírito está falando e vocês estão resistindo. Então o ímpio, ele trama com fúria. Ele tem uma raiva que muitas vezes ele nem sabe de onde é que vem. Então ele trama com fúria contra quem? Contra pessoas justas. Pessoas que estão tentando seguir o caminho reto. E aí, a palavra do Senhor está falando, espere um pouco mais de tempo. A justiça virá. Mas como eu não creio que Cristo vai voltar, eu quero fazer a minha justiça. Como eu não acredito que Deus vai fazer a justiça dele, eu faço a minha. E o Senhor está falando nesse versículo através do salmista. Espera mais um pouco. A espada será contra eles. Você viu o que o texto diz? Ele diz que os ímpios arrancam a espada e distendem o arco para bater o pobre e o necessitado, para matar quem trilha o reto caminho. Eles estão o tempo todo tentando tirar a gente do caminho do Senhor. São com palavras, são com ações, comportamentos. Parece que o tempo todo quer tirar você da igreja, tirar você do foco, tirar você do Senhor, desviar você da palavra, tirar você do Senhor. O tempo todo. E o texto vai dizendo assim, a sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração. Fique preocupado com isso, não. É como se ele jogasse o veneno em você e o veneno voltasse para ele. Você não precisa tentar fazer a sua justiça. Então ele vai dizer, no versículo
Pode passar. Ele vai dizer no versículo 16: mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Às vezes nós somos justos e achamos que a gente tem que ter muita condição financeira, tem que viver uma vida uou, né? Não necessariamente. Se fosse assim, Lázaro, né? Era um mendigo, sofrido, tinha muitas feridas, ele não iria para o céu, iria o rico que estava lá na mansão, né? Mas ele está dizendo que o pouco do justo é muito, porque o pouco que o justo tem, ele confia no Senhor, o tesouro dele não é aqui. O pouco do justo é muito. Embora às vezes como justos desejamos o muito dos ímpios. Senhor, mas eles estão ali com aquela riqueza toda. E eu pareço que vivo aqui numa situação tão difícil. Quem te sustenta? Quem manda o pão? Quem tem abundância muitas vezes não sabe valorizar o pouco. Quem tem abundância muitas vezes não sabe valorizar os pequenos mantimentos do Senhor. Os pequenos cuidados. Então, a abundância do ímpio não vale nada. Eles não têm conforto quando deitam a cabeça na cama. Eles não têm paz na sua casa, são dominados pela ira. O coração deles é dominado por sentimentos que eles não conseguem controlar. Ei, mas você é justo, você tem o Senhor, é Ele quem controla os seus sentimentos, é Ele quem te dá o pão de cada dia. Você não precisa temer. Mas quando você não está se alimentando da palavra e confiando no Senhor, você se comporta como um ímpio. Então ele vai dizer, pode passar o slide. Volta só um pouquinho. Volta um pouquinho. Então ele fala que os braços deles, embora sejam fortes, vão ser quebrados. E eles vão perecer. Pode passar. E aí no versículo, no Salmo 18, ele fala uma coisa que me chama muita atenção. Mas vale o pouco do justo que a abundância dos ímpios. No versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanece para sempre. Eu quis trazer isso aqui. Porque isso me constrange. Integridade. O que é ser íntegro? É uma pessoa, gente, que o que ela é em casa, ela é fora de casa. E isso me constrange porque tem muitas coisas que eu sou em casa que eu não sou aqui. Uma das coisas era a minha ira. Todo mundo fala que a Camila é tão paciente, né? Quem conhece a Ana e as meninas, né, gente? Vocês me conhecem. Enfim, mas o Senhor me trata. Porque o Senhor falou assim para mim, como você quer pregar minha palavra? Na sua casa eu sei quem você é e fora dela as pessoas acham que você é outra pessoa. Você fala grosso com seus filhos, com seu marido, você fica irritada na casa, você... Eita, Camila, baixa integridade. Mas isso sou eu. Não sei o que o Senhor vai falar com você. Mas integridade é o que eu sou em casa e eu sou fora. Integridade é a pessoa que busca, mediante a graça de Deus, mudar o seu comportamento. Porque a graça educa. Tito falou isso. Pode passar o slide. Então a integridade é que a pessoa tem a herança para sempre. Olha só que interessante que ele vai dizer, ó. Versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanece para sempre. Ou seja, a herança do íntegro, daquele que é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e muda suas atitudes, ela é para sempre. Ele busca constantemente ser justo. Versículo 19. Não serão envergonhados nos dias mau e nos dias da fome se fartarão. Ou seja, o que ele está querendo dizer aí? Ele está falando o quê? Ele está dizendo que uma pessoa íntegra, ela tem a herança para sempre no Senhor, ela vai morar com o Senhor. Aquele que busca ser trabalhado pelo Espírito Santo, a herança está garantida no Senhor. Aquele que busca ser trabalhado no Senhor, ele não terá fome, o Senhor irá alimentá-lo. Aquele que busca ser trabalhado pelo Senhor, ele não será envergonhado. Pode passar o slide. Agora tem um ponto bem difícil de trabalhar. Diferença de um ímpio e de justo. O texto diz o seguinte, preste atenção. Cadê? Os ímpios... Me perdi aqui. 21. O ímpio, diga assim, o ímpio pede emprestado e não paga. Achou você em uma frase aí, em algum momento? Sabe quando você pega emprestado, você esqueceu, não pagou. Paga, irmão, você é justo. O ímpio, ele não paga. Agora, o justo, vamos ver o que o justo faz. O justo, porém, se compadece.
Aí o ímpio vai pensar assim, então eu estou devendo ali o pastor Roberto. Como ele ouviu essa palavra, ele vai me dar. Pague a sua dívida. Pague porque você é justo. Fique sem dinheiro na conta, mas represente o reino com as suas atitudes. Se você deve, alguém pague. É engraçado, o Senhor honra quando nós pagamos o que devemos. E um princípio de honra, primordial, é a Deus. Quando você se nega a pagar a Deus, o que dirá as pessoas? Quando você se nega a se devolver 10% para Deus, o que dirá as pessoas? Então, a atitude de um ímpio, pega emprestado e não paga. O justo compadece e dá. Vamos seguir, 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e o seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Para aí, preste atenção. Essa parte está falando do justo, no 24. Ele está dizendo que o justo pode cair. Não é não para cair, mas pode. Entendeu? Não existe ninguém santo. Passando o texto. Próximo slide. O texto está dizendo que aqueles, no 22, a quem o Senhor abençoa, possuirão a terra. Quem vai possuir a terra? Diga, quem o Senhor abençoa? Deus abençoou um povo que crê que Ele é o seu Salvador. Mas, infelizmente, aqueles a quem não seguem o Senhor, é um caminho amaldiçoado. Então ele diz, e serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. Então, abençoado, aquele que crê em Deus, que a sua confiança está no Senhor, que ele rola a pedra, deixa Deus levar o fardo, possui a terra. E quando ele diz possuir a terra, ele está falando, gente, no dia que Cristo voltar. Vocês vão ver que o texto ele é muito claro. E ele amaldiçoa, ou seja, serão exterminados todos aqueles que não crerem. Aí você fala, nossa, que injusto. Não, é porque Deus já sabia que eu e você caminhando sozinho não dá bom. Então olha como ele é um pai bom. Ele disse, olha, eu estou falando isso porque eu sei que não vai dar bom esse caminho. Só que a gente entende como maldade a correção de um pai. Não é verdade? Quem é que gosta de ser corrigido pelo Senhor aqui? Na hora não parece tão bom, não. Não parece tão legal, vamos dizer assim. Eu tenho até um texto aqui que eu acho que eu coloquei aqui para falar para vocês. Hebreus capítulo 12, 11, 13. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de grande alegria, mas de tristeza. Ao todo, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de justiça. Por isso, restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, Deus vai firmar o passo de quem é bom. A pergunta é, eu tenho sido bom? Eu chorei horrores lendo esse salmo, porque eu falei, Jesus, eu acho que eu sou muito ímpia ainda. Estou sendo curada. Me liberta dessa impiedade. Porque é difícil ser bom quando você sofre injustiças. Ainda mais pelo ímpio, porque a fúria dele é muito grande. Ainda mais, às vezes, situações adversas que você sofre injúrias também. Então, Deus firma os passos de quem é bom. Você tem sido bom? Se pergunte aí. Vamos passar o slide. O texto vai dizer que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Quer dizer, a pessoa que é boa, ela agrada o Senhor. O Senhor fica feliz de você ser uma pessoa boa. Aí o texto vai dizer, se cair não ficará prostrado. O justo, ele pode até cair, mas ele não fica prostrado. E o que é ficar prostrado? É uma pessoa que ela entra numa ansiedade tão grande que ela não consegue sair do lugar. E aí deixa eu te explicar algo fantástico. Ninguém que você ligar vai tirar você daí. Você pode ligar para quem você quiser. É o próprio Senhor que com a sua mão te resgata da queda. Porque Ele quer demonstrar que é Ele quem tira você da queda. Se você cair. E é por isso que a palavra se condiciona em que nós estamos andando num caminho que há a possibilidade de desviar-se.
Por isso eu preciso confiar no Senhor, me alimentar da palavra e permanecer. E ele diz que não será na sua. Diga assim, eu não vou sair dessa queda na minha força, mas na força do Senhor. Meu braço forte. Versículo 20, pode passar, 25 ele diz, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Pode passar o slide. Primeira coisa que o salmista fala, que chama a atenção é, fui moço e agora sou velho. Davi está dizendo, olha, eu estou escrevendo esse salmo na velhice. E velhice é experiência. Gente, vamos sentar com gente mais velha para conversar. Porque eu tenho umas perebas de juventude que eu quero resolver com eles. Então eu falo assim, olha, eu estou passando por um problema assim, entendeu? O que eu posso fazer? Aí eles começam, eu já passei por isso. E não sei o quê. Aí eu não vou fazer isso então, né? Não faz isso. Então a velhice é experiência. E hoje no mundo nós estamos sendo ensinados a juventude não andar com gente mais velha. Porque eles são caretas. Não é? Não anda com eles, não. É passado. Mas a Bíblia fala que eu não posso apagar as marcas de ensinamentos do passado. Eles têm marcas importantes para nos ensinar. E Davi tinha grandes marcas. Vocês sabem disso. Então ele era experiente. E um homem ancião, experiente, estava dizendo para a gente, olha, eu fui moço e agora eu sou velho, tá? E eu jamais, em toda essa minha idade, que estou aqui vivo, escrevendo esse salmo, vi um justo desamparado. Eu vou morrer tendo a certeza que Deus sempre proveu. Ele está dizendo, nem a sua descendência mendigava o pão. O pão era o alimento básico, necessário, que o povo comia. Deus vai lhe dar o necessário. Ele, como um homem velho, deixou escrito, eu tenho a experiência de vida, eu vi Deus nunca deixar um justo desamparado. É sempre compassivo, empreste, quando Deus direcionar. Sendo compassivo, e a sua descendência será uma bênção. Então Deus fala através de Davi. Davi relata a sua história de vida. Deus sempre sustentou o justo. Pode passar o slide. Uma coisa interessante que eu queria falar antes, pode parar nesse slide, aqui no versículo anterior, no 27, ele fala. Gente, eu estou sem o tempo, estou no tempo, né? Estou no tempo. É engraçado que a gente olha o pastor Roberto tanto tempo, ele faz uma cara de paisagem. Ai, Jesus. Aparta-te do mal e faz o bem. Olha só, o justo se afasta do mal. Ei, às vezes, esses dias eu estava lá na clínica, e eu vou contar esse testemunho para vocês entenderem o que é se apartar do mal. Eu estava lá na clínica, tem funcionários lá na clínica que trabalham para nós. E nós estávamos lá e, de repente, tem um lixeiro, toda vez ele passa lá, e lá na clínica nós não temos secretária, é só tocar a campainha, a gente chega rapidinho. E aí ele passa e pega o lixo. Mas tem um, gente, que ele toca e sai correndo. Aí eu cheguei lá na recepção, eu falei, senhorzinho abençoado, vontade de dar um cux nele. Ele só chama na campainha, na hora que eu chego ele já foi embora. E olha que eu corro, e minha sala é bem pertinho. Aí eu estava na recepção, comecei a criticar o velhinho. Eu falei, aquele cara ali, eu vou orar por ele. Ele não vai ganhar cappuccino. Toda vez que vem o lixeiro aqui, eu dou cappuccino e docinho. Esse não vai ganhar, não. E aí as meninas estavam lá, eu brincando, né? Mas brincando, né? Brincando. Aí, quando foi, Deus falou assim para mim, você é justa falando umas coisas dessas? Ai, misericórdia. Aí eu liguei para as meninas, gente, desculpa. Coitado do irmãozinho, né? Eu que tenho que ter maturidade, se ele não tem. Né? Eu que tenho que ter sabedoria para trazer ele para perto, para fazer ele tomar um cappuccino, né? Para ele comer ali. Então, ser justo é se apartar do mal. Eu preciso fazer o bem. E aí a minha morada lá com Deus vai ser perpétua. Quando eu estou muito preocupada com o ímpio ou com o que o outro está fazendo, eu não me torno justo. Eu me torno mais ímpio do que justo.
Porque Deus ama a justiça e Ele jamais vai desamparar aqueles que são santos. Amém? Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Agora vem outra parte difícil. Eu estou me sentindo muito constrangida com esses textos. Vocês não? Não é? Misericórdia, falar disso assim me confronta demais, gente. Não pensa que eu faço isso aqui tudo, não. Estou apanhando igual vocês. Versículo 30. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração, ele tem a lei de Deus e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Agora vamos falar sobre a essência do justo. Passa aí o slide. Essa aqui vai doer. Recebe. Porque está doendo aqui primeiro. A essência do justo é a sua boca fala com sabedoria. Do que a sua boca tem falado? Como é que está a sua boca, crente? A língua fala com justiça. O que é justiça? Ela proclama a verdade. Ela fala do Senhor. Ela leva a mensagem. Quando você está sentado para conversar com as suas pessoas, o que a sua boca tem revelado? O seu coração, ele faz o quê? Medita na lei do Senhor. Ele diz, o coração tem ele a lei do Senhor e os seus passos não vacilarão. Você não quer vacilar? Lê a Bíblia. Está cansado de vacilar no que você fala? Pensa para falar. Estou falando de alguém que já falou muita coisa aqui que não deveria, né? E que está sendo educada pela graça igual todo mundo. Então ele está dizendo, você é sábio? O que a sua boca tem falado? Quando você senta numa roda, do que você tem falado? Será que a sua língua fica falando coisas que não devem? Sua língua tem que falar justiça. A língua é felina. É um mal que se você der cabo para ela, ela faz uma cidade ser destruída. Sua boca fala do que o seu coração está cheio. Do que o seu coração está cheio, gente? De sabedoria, de leitura da palavra e de justiça? Versículo 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Espera aí que a gente pode passar o slide. Uma coisa interessante no versículo 30 é que ele diz assim, o perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Toda vez que existe uma pessoa ímpia que não conhece a verdade, ela não vai gostar de você falar da verdade. Ela vai espreitar te tirar dali. Ela vai o tempo todo te afinetar. Não sei se vocês devem viver isso, né? Você começa a falar de Deus, a pessoa até sai da cadeira. Você começa a falar do Senhor, das obras que o Senhor tem feito, a pessoa fecha a cara. Sai de perto. Isso é uma atitude ímpia. Então o texto está dizendo, espera no Senhor, segue o seu caminho. Preste atenção, quem espera no Senhor, segue o caminho que o Senhor direcionou você. E esperar, como eu disse, é aguardar com fé a direção de... Isso é muito difícil. Na prática, falando é muito fácil, agora vai praticar. Você crê que Deus tem a habilidade suficiente para exercer o papel dele como Deus? Aí você diz, eu creio. Então, testifique pelo seu comportamento. Sonda agora o seu comportamento. Será que essa frase, ela existe na sua cabeça, mas não nas suas atitudes? Então, esperar no Senhor e seguir o seu caminho é seguir o que Ele direcionou. Quem espera, segue o que o Senhor direcionou. Logo, Deus o exaltará. E você vai possuir a terra. E quando eu vou possuir a terra? O texto diz. Espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele te exaltará para possuires a terra. E Ele fala, presenciarás isso quando? Olha o texto dando a resposta. Quando os ímpios forem exterminados. É no dia que Ele voltar. E é por isso que Ele nesse período trabalha na nossa fé e na nossa estabilidade no Senhor. Eu fico me perguntando todos os dias, Senhor, eu preciso de Ti exatamente porque eu sei que sozinha eu vou cair. E quem me segura é o Senhor. Então eu não posso achar que, eu sou crente, eu sou serva, nunca vou cair, não. A justificação é mediante a graça através de Cristo Jesus. Não é por mim, não é por você, não é por pastor, não é por igreja, é por Cristo Jesus.
Então a justificação, me tornar justo, é uma característica de alguém que está o tempo todo dependendo de Deus. O que nós somos ensinados a não fazer. Não aqui na Bíblia, fora. Versículo 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão uma a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o ímpio. No versículo 35, ele diz: vi um ímpio prepotente e expandiu-se qual cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore que ela é extremamente forte. E ela era até usada para construir grandes templos. Eu li até, eu me recordo agora, os professores vão me dar esse aval, mas que ela foi usada até para construir o templo de Salomão. E ela era muito forte, uma madeira muito forte. Ela não se derruba, ela não curva, ela é extremamente forte. É uma madeira de referência. Sabe o que esse texto está falando? Vi um ímpio prepotente. Ele acha que ele tem autoridade. Ele acha que ele está no comando. O que é prepotência? Eu me garanto. E o texto está dizendo que ele se expande igual um cedro do Líbano. Ou seja, você olha para ele e fala: meu Deus, ele vai me matar. Certeza que essa espada vai entrar em mim. E Deus está dizendo: nem o cedro mais forte dessa terra é maior do que o meu nome, do meu poder e a minha ordem. Nenhuma autoridade humana é maior do que a soberania de Deus. Nem algo mais forte que ele criou. Você está com medo de quê? Aí ele vai dizer, a parte do 37, observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Vem do Senhor a salvação do justo. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Pode passar o slide. O Senhor os ajuda e os livra, porque livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Primeira coisa que eu preciso me atentar. Pode passar os slides. O que eu devo me atentar? Observa o caminho de pessoas íntegras. Pessoas que estão procurando ser justas mediante a graça de Deus. Observa e fica atento no que é certo, não no que é errado. Porque o errado é conveniente para nós, mas nos aproxima mais da impiedade do que da justiça de Deus. E se você fizer isso, você vai ser um homem de paz. E a posteridade que ele está falando é a volta de Cristo. Você voltará com Ele. Nós voltaremos com Ele quando seguirmos a justiça do Senhor. O que devo me atentar? Pode passar o slide. Do Senhor vem a salvação. Preste atenção, é do Senhor que vem a salvação. Mediante Cristo Jesus. Então, na tribulação, o Senhor é a nossa? E o livramento é fazer do Senhor o meu? Pode passar o slide. Hoje Deus está falando para a gente, abre mão dos seus direitos. Ser manso é uma força sobre o controle da fé. Amém?